Buenas, meu povo! Vamos para mais um vídeo aqui no canal do Fox Concursos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Franco e vamos falar hoje de prazos. Prazos na Lei de Processo Administrativo Federal. Sim, mais um assunto de direito administrativo, agora direito administrativo específico, né? Falamos de leis e dentro das leis administrativas, a Lei de Processo Administrativo, a chamada LPA, né? Que trata aí do assunto nível federal. Perfeito? E eu compilei todos os prazos que a LPA contém. Eu fiz várias lives, né? Nós temos, obviamente, uma aula completa do curso atualizado de LPA lá na plataforma do Fox, mas sempre me pedem para fazer essa aula onde eu reúno todos os prazos, porque quando cai prazo, nós temos problemas, né? Apareceu um número na questão do direito, problema na certa. Então, vamos prestar muita atenção a partir de agora, desliga do mundo aí, foca no nosso vídeo e se depois, ao final, gostar, aí deixa o joinha, deixa a tua marca aí que vai ser muito bom para nós, mantenha o canal vivo e motiva aí para colocar mais vídeos aqui no canal do Fox, perfeito? Convida os outras pessoas, os teus amigos, aqueles que queiram estudar para concurso, ou aprender um pouquinho mais de direito, traz eles para cá para conhecer a nossa plataforma, beleza? Vamos lá! Lei 9784 de 99 regulamenta então o processo administrativo no âmbito da ADM Pública Federal. Bom, nós temos as várias plataformas, você já sabe, você está em uma delas, né? Você está aqui no Fox Concursos, no YouTube, mas sempre é Fox Concurso. Então, na plataforma, no site, se você não é aluno ou aluna, só acessar o site do Fox, o pessoal atende vocês lá pelo chat ou manda o número do WhatsApp, ou seja, não gasta nada para entrar em contato. Entra lá, tira as dúvidas, está muito fácil, muito barato, inclusive, de adquirir os nossos cursos, as nossas assinaturas, tá? É o literal, BBB. Confia em mim, beleza? Vamos lá? Então nós temos a nossa rede social também. Eu também tenho um canal aqui no YouTube, né? Que é a Juspolis. Mas eu falo com vocês praticamente lá pelo Instagram, tá? 100%. Temos também o nosso WhatsApp, lá da consultoria. Se você quiser uma mentoria específica ou alguma consultoria na área de concurso, licitações, manda para mim, o pessoal vai atender você lá pelo WhatsApp, tranquilo? 100%? Pois bem, eis a tabelinha mágica. Atos, prazos e observações. Então nós fizemos aqui basicamente o seguinte, eu catei dentro da lei todos os prazos e eu coloquei lá o item, né, qual é o prazo e algumas observações. Então aqui você vai ter um resumão dos principais não, de todos os prazos que estão contidos na Lei 974. Então, se tu não leu a 974 ainda, você vai ter uma noção daquilo que te espera. Ou seja, boa parte da 974, obviamente, é procedimento. E onde eu tenho procedimento, eu tenho sequência de atos, eu vou ter prazos. Prazo aqui, prazo lá. A primeira grande dica de ouro: a 9784, ela não traz prazos longos. A exceção de um, que ao final você vai saber qual, a exceção de um prazo, todos os demais prazos da 9784 são prazos curtíssimos. 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, né? Então veja, são prazos muito pequenos. Aliás, para quem milita no direito administrativo como um todo, o advogado ele tem que estar pronto, preparado para cumprir prazos curtos, né? Exíguos. Não é aqueles prazos de 15 dias úteis, 30 dias úteis, multiplicado para mais 60, né? E aí o advogado fica lá enrolando. Aqui não. Aqui no direito administrativo é prazo de 3 dias, 24 horas, é tudo ali, 5 dias, né? Volta e meia nós nos apertamos aqui nos prazos, mas tudo bem, faz parte. É um pouco mais rápido, eu gosto disso, um processo administrativo ele é mais célere, né? Por quê? Porque ele tem um pouco menos burocracia e ele então é muito mais rápido no que tange a prazos. E a Lei 974, que trata do processo administrativo federal, prova isso, né? Prazos curtos,
3, 5, 10, 15, 30, né? Ok? Então vamos lá. Primeira leva de prazos nós temos aqui, ó. Nós temos 2 prazos em dia úteis, tá? 5 dias e 3 dias. Qual é o prazo em dias úteis? Veja, intimação dos atos. O primeiro prazo que eu vou trazer aqui para você é quando a pessoa, o cidadão, ele é intimado pela repartição pública federal, um órgão, uma entidade federal, para comparecer ao órgão, à entidade, para cumprir lá um determinado ato, tá? Então, desta intimação, ele só pode ser obrigado a comparecer na repartição pública federal após 3 dias úteis. Então, se você recebe uma intimação da Receita Federal, ô fulaninho, ô ciclana, vem aqui na Receita Federal explicar aqui, nós temos uma dúvida no que tange a declaração de imposto de renda. Né? E aí você recebe essa intimação na sexta-feira. Logo, no sábado e no domingo não é dia útil. Então começa a correr e lá por quarta-feira você então terá que se apresentar, tá? Depois de 3 dias úteis, ok? Então veja lá, atos, intimação de atos, prazos 3 dias úteis. Quando for exigido o comparecimento do interessado na repartição pública. Então, lembre-se, você só pode ser forçado a se apresentar, digamos assim, né, após 3 dias úteis. Antes disso, não. Tu não pode ser levado, por exemplo, foi intimado na sexta e na segunda compareça lá. Ou pior, na segunda-feira foi intimado para terça-feira estar lá. Não. Se segunda-feira você foi intimado, terça, quarta, quinta, lá por sexta-feira você vai lá se apresentar. Beleza? Dias úteis, tá? E é mínimo, tá? Pelo menos, no mínimo, 3 dias úteis de espaço entre a intimação e a apresentação. A falta de requisitos legais da intimação torna nulo o ato, mas a presença do interessado supre a nulidade. Aí você não sabe disso aqui, né? Você não tem a menor ideia, nunca leu a 974. E tu recebe uma intimação da Receita Federal na sexta-feira, dizendo: compareça à Receita Federal na segunda-feira. E você desesperadamente vai para a Receita Federal na segunda-feira. Veja, você não precisava ir. Não está obrigado a ir. Tá? Há uma nulidade de intimação ali, porque o órgão deveria saber que existe um prazo mínimo entre a intimação e o comparecimento, que é 3 dias úteis. Agora, você foi. Então, no momento que você vai, por mais que esteja nula a intimação, aquilo fica suprido, tá? Fica suprimido, ok? Então, sana, né, esta nulidade, supre essa nulidade. Perfeito? Então, o primeiro prazo está aí. 3 dias úteis para a intimação dos atos. O segundo é 5 dias. Alegações dos interessados. Então, lá no processo, moçada, veja, eu escalonei aqui em dias úteis e depois escalonei na questão que envolve os prazos mais importantes, ali 5, 10, 15, 20. Então, assim, não há uma sequência, tá? Eu vou sair agora da intimação para ir lá nas alegações finais. Então, veja, quando você apresenta um recurso, por exemplo, você vai apresentar as razões de recurso e vai, então, ter que passar ali abrir-se um prazo ali para os interessados para apresentar, então, as chamadas contra-razões, tá? Que eu chamo, então, de alegações de interessados. Então, é o prazo para os demais interessados conhecerem as razões do recurso e apresentar as contra-razões. Dado que quando você, por exemplo, perde um processo administrativo, você tem direito a recorrer, né? Então, no momento que você recorre, apresenta as razões de recurso. Se eu tenho mais interessados, estes interessados poderão apresentar contra-razões num prazo de 5 dias úteis. Entendeu? Então, vai lá. Então, muito cuidado com esse prazo, porque eu tenho um prazo de recurso e eu tenho um prazo de contra-razões. Lembrem-se que o prazo para apresentar as razões de recurso é um. O prazo de contra-razões é outro. As contra-razões você apresenta em 5 dias úteis, tá bom? As razões de recurso você vai ver qual é o prazo. Não é 5 dias úteis, é outro. Ok? Alegações finais.
Bom, aqui é antes mesmo da decisão, tá? Após o encerramento da instrução, salvo se outro prazo não for definido, mas enfim, terminou a instrução, terminou toda aquela fase probatória, você já apresentou a defesa, né? Se for uma acusação, você já apresentou aí uma defesa prévia, foi levantado mais algumas informações, foi feita algumas outras diligências. Antes de ir para a decisão, abre-se um prazo para alegações finais. Tá? Chamamos de alegações finais porque é o último momento que você tem de falar no processo antes da decisão. Tu pode falar depois da decisão? Claro que sim, mas aí eu chamo de recurso, né? Você, por exemplo, tem o prazo de defesa, muito comum, né? Tem o prazo de defesa, diligências e depois alegações finais, decisão, e aí a depender da decisão, se for contrária a ti, você pode, aí sim, após a decisão, entrar com recurso, né? Então, claro que você pode falar depois da decisão, mas aí eu chamo de recurso. Nesse prazo aqui, o prazo de alegações finais, que são 10 dias úteis, perceba que, são 10 dias, não são dias úteis, tá? Há uma diferença gritante entre dias úteis e dias normais, né? Corridos, sequenciais. Então, a partir daqui não existem mais dias úteis. Eu só tenho, repito, 2 prazos em dias úteis. Quais são? Alegações finais, que é 5, intimações e atos, que é 3. Tá? A partir daqui, somente em dias, ok? Primeiro prazo, dias para alegações finais. Agora sim, o prazo geral. Este prazo geral é muito importante, tá? Sempre quando tiver assim, ó, prorrogável, tá? Sempre vai ter que ter uma justificativa prévia, uma justificativa que vá levar, então, a esta prorrogação. Então, sempre quando a tabela apresenta para ti uma possível prorrogação, eu tenho que ter uma justificativa. Em regra, é 5 dias. Podendo ser prorrogado por mais 5 dias, dada a justificativa, tá? Então, sempre quando eu tenho uma prorrogação, eu terei que apresentar uma justificativa expressa. Vamos lá. Que tipo de prazo é esse? É o chamado prazo geral, tá? É a prática dos atos pela administração pública. Em regra, se não tem prazo, ó, se não houver disposição específica sobre o prazo obviamente será diferente por força maior, mas esse aqui é o chamado prazo geral. Olha aqui, ó, é o prazo geral, tá? Então, se aquele ato não tem nenhum prazo específico determinado pela lei, qual é o prazo dele? 5 dias. Se aquela determinada ação não tem determinação de dias, de prazos para ser concluída, qual é o prazo dela? 5 dias. Por isso que nós chamamos de prazo geral, tá? Então, esse prazo a administração pública vai usar sempre quando não tem outro prazo específico. É o prazo para práticas dos atos da administração pública, 5 dias, tá? Decisão de processos. A decisão procedimental, ela vai ocorrer em 30 dias. Pode prorrogar, Franco? Sim, se eu tiver uma justificativa expressa, eu posso prorrogar por mais 30 dias. Então, para decidir o processo, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, caso seja viável, seja possível, esteja justificado a prorrogação. Falou em decisão de recurso, 30 dias. Ok? 100%? Falou em decisão de processo, 30 dias. Sempre é 30 dias. Vamos lá. Interposição de recursos. Agora eu vou entrar com recurso. Ó, eu vou voltar aqui para mostrar para você a importância. Quando eu falo em contrarrazões, qual é o prazo que a lei determina? 5 dias úteis. 5 dias úteis. Qual é o prazo para apresentação do recurso, das razões do recurso? Você vai ver comigo que é 10 dias, tá? 10 dias. Então, você tem 5 dias úteis para contrarrazões e você tem 10 dias para recurso.
Olha só como é triste uma questão de prazo, né? Você fica pensando, você viu a tabela, você assistiu a aula 40 vezes, mas chega na hora da prova, meu Deus, é 5, é 10. É dia útil, é normal. E aí fica aquele tico e teco, né? Fica aquele conflito. Então por isso que é bom você ver e rever essa aula, porque aqui não tem erro, você vai assistir todos os prazos, tá? Se tu pegar e ler a lei 974 de cabo a rabo, aí você vai verificar em cada artigo correspondente os prazos. Agora, aqui na tabela eles estão, né, juntos, ok? Para facilitar o teu estudo. Ó, então aqui nós temos o prazo de alegações finais, 5 dias úteis, e apresentação de recurso, que é 10 dias, tá? Prazo peremptório, então você não pode perder, né? Não tem prorrogação, ou seja, sem prorrogação. Recurso fora do prazo não será conhecido, em regra, né? Para aqueles que já assistiram a aula, sabe que diante do princípio da oficialidade, a administração pública pode reconhecer do recurso aplicando o princípio do impulso oficial, mas em regra, recursos protocolados fora do prazo, intempestivos, devem ser não conhecidos, tá? Que eu chamo de intempestividade, ok? É admitido, né, nesse caso, a reformatio impedius. O que é isso, Franco do Céu? Agora começou a falar, já não basta escrever em hebraico, começa a falar em latim, tá? Reformatio impedius. Então veja, aquilo que nós temos como recurso, lembra, você defendeu aqui, você fez alegações finais, tivemos uma decisão. A decisão foi contrária a você. Nesse caso, você pode vir a falar no processo através de recurso. Veja, o processo não acabou. O processo prossegue, ok? Então, como o processo prossegue, esta decisão aqui, ela pode ser agravada. Há possibilidade de uma reforma em mala partem. Uma reforma que vai prejudicar você ainda mais. Mas veja, eu recorri exatamente porque eu não gostei da decisão e agora, além deles manterem a decisão, vão agravar a decisão? Sim, é possível. Por isso que eu sempre aviso o cliente, digo, ó, você tem certeza que quer recorrer? Porque se nós recorrermos aqui, eles podem aplicar uma outra decisão pior. Porque é possível, a título de recurso, agravar a decisão. Ter uma decisão que nós chamamos de reformatio impedius, que vai ser pior para o agravante, o recorrente, tá? Então, interposição de recursos, 10 dias. Beleza? Decisão de reconsideração ou apenas reconsideração, 5 dias. Tá? Em 5 dias, a própria autoridade que proferiu a decisão, né, ela vai então receber o recurso e se ela não reconsiderar, veja, um prazo de reconsideração e quem reconsidera é quem julga, né? Obviamente que ela vai encaminhar então aquilo como recurso. Então veja, você sempre vai recorrer para a mesma autoridade que proferiu a decisão. Por quê? Porque você precisa dar a ela a possibilidade de reconsideração. Essa reconsideração, ela é de até 5 dias. Então, em 5 dias, a autoridade precisa reconsiderar. Se ela não o fizer, ela vai encaminhar então para a autoridade superior, para que essa autoridade superior possa então decidir o recurso, tá? Então, sempre o recurso será protocolado na mesma autoridade que decidiu. Por quê? Porque ela tem 5 dias. Conta aqui, ó. 5 dias para reconsiderar. Joia? Voltamos? Vamos lá. Decisão de recurso. Então, a mesma situação da decisão é a mesma situação da decisão do processo, a decisão do recurso, tá? Como eu estou falando de prorrogação, o que eu tenho que ter? Sempre prorrogação com justificativa prévia e expressa, né? Então, vamos lá. Qual é o prazo para a decisão dos recursos? O mesmo prazo para a decisão no processo. Né? Se o prazo não for cumprido, não será tornado nulo o ato, havendo responsabilidade funcional. Então, claro que a autoridade pode não responder, né? Não decidir no prazo de 30 dias, pode ela prorrogar para mais 30 dias, mas mesmo assim, ela vai alegar acúmulo de serviço e tudo mais. Veja, a decisão vai valer igual. Agora,
vai sofrer algum tipo de sanção àquela autoridade, tá? Perfeito? Não é um prazo peremptório como é o prazo de recurso, por exemplo, ok? Parecer do órgão consultivo. Então, quando o assunto é parecer, sem dúvida nenhuma que o prazo é 15 dias. Veja, o que eles fazem muito? Como eu tenho dois tipos de parecer, o parecer tido como vinculativo e o parecer não vinculativo, o que eles fazem normalmente? A banca chega assim para você e pergunta: qual é o prazo do parecer vinculativo? Aí você diz 15 dias. Aí a banca pergunta: e do não vinculativo, qual é o prazo? Você diz: não sei, pode ser 30 dias, 20 dias, 5 dias, não. Quando a pergunta for de prazo de parecer, não importa se é vinculativo ou não vinculativo. O prazo sempre vai ser 15, tá? Falou em parecer, 15. Parecer é 15 dias. Ah, mas o parecer é vinculativo, logo poderá ser prorrogado por mais 45 dias. Não. Qual é o prazo para a entrega do parecer? 15 dias. Vinculativo ou não vinculativo? Qual é a diferença, Franco? A diferença, se o parecer for vinculativo, o processo para. Ora, se é tão importante o parecer e ele não veio ao processo, mesmo após o transcurso do prazo, vamos suspender o processo. Porque aquele parecer é fundamental, ele é vinculativo, entendeu? Ele precisa estar no processo para que o processo possa andar. Então vamos esperar. E inclusive, quando ele for aparecer no processo, nós vamos buscar responsabilizar o parecerista. Agora, se aquele parecer não veio nos 15 dias e é um parecer que não é vinculativo, meu amigo, tchau e bênção. O processo vai andar. Daqui a pouco vai ser juntado aquele parecer e aí vamos ver a sua utilidade, entendeu? Então veja, se for um parecer vinculativo, o processo para e aguarda até a apresentação do mesmo. Agora, se for não vinculativo, o processo segue normalmente. Essa é a diferença. E a anulação do ato. Veja, essa anulação do ato é o único prazo mais longo, né? E penso no longo nisso, que é o prazo decadencial de 5 anos para a anulação daquele ato, né? Obviamente, desde que não seja possível ali a questão da convalidação tácita, mas enfim, 5 anos para a anulação desse ato, aqueles atos que geram efeitos positivos, né, para o cidadão, beleza? Claro que desde que não gere má fé, desde que não seja, obviamente, passivo de anulação a posteriori. Moçada, eis a nossa tabela. Agora, como que eu faço para aplicar essa tabela? Eu recomendo que você tenha ela na geladeira, tenha ela sempre na vista, né? Toda e qualquer aula que eu dou, sempre que eu passo algum esquema, alguma tabela, alguma planilha em si, eu sempre oriento vocês a colocarem em lugares visíveis, tá? Porque não adianta pegar uma tabela, pegar aquele bizu, né, 100% colorido e jogar num caderno, numa gaveta. Não adianta, não vai te ajudar. Então, essas tabelas, esses esquemas que os professores fazem, fórmulas e tudo mais, precisa estar bem visível. Aí sim, para surgir efeito, tá? Bom, na prática, como que você vai resolver questões? Vamos para nossas questões a quadrix, né? A quadrix, e vamos ver se eu consigo resolver questões como essas de prazo. Vamos lá. De acordo com a 974, julgue o item acerca do processo administrativo. Caso não exista disposição específica, os atos da autoridade responsável pelo processo devem ser praticados no prazo de 5 dias, né? Então veja, caso não exista prazo algum, caso não tenha disposição específica, logo eu estou diante do que você conhece como prazo, meu Deus, o meu A, prazo geral. Qual é o prazo geral que eu ensinei para você? 5 dias. É útil ou não? Não é dia útil, tá? Então, este é um prazo chamado prazo geral. Quando não tenho nenhum prazo específico,
O prazo geral, todo e qualquer agente público deve saber. Porque se ele procura aquilo na norma e a norma não diz qual é o prazo para efetuar aquele ato, qual é o prazo que diretamente ele vai aplicar? Prazo de 5 dias. Salvo motivo de força maior, esse é o prazo que ele vai aplicar. Então, certo ou errado, Franco? Certo! De acordo com a 974, o prazo geral é de 5 dias, tá? Onde você vai aplicar isso? Quando você estiver verificando aquele ato, você precisa praticar aquele ato, você como já agente público que é, e na norma, na regra, na instrução normativa não diz, não tem nada específico. Aí você vai lembrar, opa, eu tenho uma lei de processo administrativo federal que eu estudei quando estava estudando para concurso e ele falou assim, ó, o prazo geral é de 5 dias. Pronto, e aí você já tem um prazo na cabeça, tá? Na pior das hipóteses, se você não lembrar, chuta 5. Fala 300, como diz aquele memezinho, né? Fala 300, agora aqui fala 5. Na pior das hipóteses, prazo geral é 5 dias. Gravou? 100%? Então vamos para a próxima, vamos ver se tu consegue responder. Questão correta, obviamente, e nós vamos para a próxima questão. Próxima questão do CESP, também certo e errado. Vamos lá. Banca CESP, Sebrasp, né? Auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina diz assim, com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue. Situação hipotética. 10 anos após a data em que deveria ter ocorrido o primeiro pagamento de vantagem pecuniária a que José fazia jus, ele apresentou o requerimento administrativo ao chefe do setor de recursos humanos, solicitando o pagamento de tal vantagem. Olha aqui, ó, 10 anos depois, tá? O pedido foi indeferido sob o fundamento de ocorrência de prescrição. Veja lá, o pedido foi indeferido por motivo de prescrição. Ok? Nós não liberamos o pagamento, como é que é o nome dele? José, porque prescreveu o seu direito. José, então, apresentou o recurso. Olha que maravilha. Assertiva. Nesse caso, o chefe do setor de recursos humanos tem o prazo de 5 dias para reconsiderar. Olha aqui, ó, para reconsiderar, tá? Então, qual é o prazo de reconsideração? Lembra? O prazo de reconsideração é de 5 dias. Caso não o faça, ele deverá encaminhar aí sim essa peça como recurso que é a autoridade superior, ao seu superior hierárquico. Entendeu? Então você sempre, ó, vou desenhar o José. José entrou com um procedimento. O José abriu um PA, um procedimento administrativo. Ok, José? Valeu, José. Esse processo teve o seu trâmite e aqui nós tivemos uma decisão. Decisão essa tomada pelo tal Caio, que é o chefe do RH. Chefe do RH. Aqui está José, aqui está o nosso amigo chefe do RH. Como a decisão foi contrária, nasce para José o direito ao recurso. Qual é o prazo do recurso? O prazo do recurso é de 10 dias. E ele vai precisar entrar com o recurso não na autoridade superior. Ele entra com o recurso perante a mesma autoridade que decidiu. Quem é que decidiu? O chefe do RH, tá? Bom, por que ele tem que fazer isso? Porque esse chefe de RH vai ter 5 dias para reconsiderar a sua decisão. Se não o fizer, aí sim, o chefe do RH, ele vai encaminhar para a autoridade superior, que terá um prazo de 30 dias para decidir o recurso, prorrogável por mais 30 dias. Opa! Então está correto, já que
o prazo de reconsideração é sim 5 dias. E se não fizer, vai para a autoridade superior a título de recurso. Certo? Então fechou. Mais uma foi para conta. Espero realmente ter ajudado você. Lembrem-se de adicionar as nossas redes sociais. Chama lá no WhatsApp caso tenha algum problema de consultoria, de mentoria. E também, agora, já que encerrou a nossa aula aqui, vai lá para o nosso Juspolis, lá para o nosso canal. Assista as outras aulas. Tem aula de 30 minutos, 10 minutos, 4 horas. Eu fiz aula de 8 horas. Lá estão todas salvas lá no canal da Juspolis. E não deixe de seguir as redes sociais do Fox, tá? Muito obrigado. Espero que você tenha aprendido, revisado. E sempre quando você quiser aprender um pouquinho mais ou revisar a questão dos prazos, volta para cá, reassista a nossa aula. Então, sempre dê aquele joinha e acompanhe as nossas redes sociais. Vale a pena. Um abraço, fique com Deus.